Como eu ia dizendo, você é muito bem-vindo. É uma bênção podermos chegar a mais um fim de uma série, como planejamos durante esse mês que passou, e agora iniciar novembro com a finalização de tudo isso que a gente idealizou e pensou aqui para expormos na palavra de Deus. Então, eu espero que o Senhor seja gracioso conosco mais uma vez e nos conduza aqui, nos abençoe na leitura da palavra dele, no entendimento da palavra dele e no entendimento daquilo que nós somos e da vontade de Deus para a nossa vida. Então, hoje nós vamos finalizar a série que nós tratamos aqui, Revolução Afetiva, Idolatria do Coração. Como dissemos, na verdade, a gente ia tratar muito mais dessa idolatria do coração, que é aquilo que tem se chamado como uma revolução afetiva. Então, não tínhamos nenhuma intenção em tratar mais do que aquilo que a palavra de Deus realmente fala sobre nossa própria natureza, sobre os nossos afetos, sobre aquilo onde nós colocamos o nosso coração. Então, hoje nós vamos finalizar pensando que essa revolução afetiva, na verdade, ela só acontece quando existe a conversão dos nossos afetos, e não quando nós idolatramos o amor, quando nós colocamos o amor em primeiro lugar. E aí, se você não acompanhou aquilo que a gente trabalhou durante esse mês, você pode acessar e rever, então, ou ver, na verdade, aquilo que nós tratamos aqui durante esse mês, acessando nossa página. Então, eu quero ler hoje com você, já de cara, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11 ao versículo 17. E então, vamos fazer a leitura e perceber no pensamento de Pedro, nessa carta, onde ele desenvolve algumas verdades aqui, e então, com algumas aplicações que o próprio apóstolo faz, a palavra de Deus faz, eu quero trazer aquilo que nós meditamos para a aplicação da nossa vida e como de fato essa revolução afetiva acontece na conversão do nosso coração, dos nossos afetos e nos submetendo a essa palavra de Deus. Então, vamos ler o texto e quero orar com você mais uma vez quando concluirmos a leitura e então pensarmos naquilo que a palavra de Deus quer nos exortar e orientar mais uma vez aqui. A partir do versículo 11, então, a palavra de Deus diz assim, acompanhe a leitura. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos fechar os olhos então, pedir a direção do Senhor, a condução e a misericórdia dele. Pai, nós queremos clamar ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor nos exorte aqui, o Senhor nos conduza à Tua palavra, que o nosso coração se submeta à Tua palavra,
que o Espírito do Senhor nos conduza a toda a verdade, revelada nas Tuas Escrituras, para que a nossa vida, Senhor, seja agradável a Ti, temente ao Senhor, amando ao Senhor acima de tudo. Em nome de Jesus que nós clamamos a Ti, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Eu quero, então, não revisando aquilo que nós já vimos aqui durante essa série, mas pensar com você um pouco sobre o que o próprio apóstolo Pedro trata na sua carta, para que a gente possa desenvolver aqui o raciocínio e o pensamento que ele vem já desenvolvendo durante toda essa carta. Há um contexto aqui, nós trabalhamos isso, e esse contexto em que esses irmãos vivem é um contexto de muita perseguição, um contexto que deixa muito claro como que a realidade do que Pedro está tratando aqui, querendo motivar os irmãos, consolar os irmãos, ela é muito clara quando nós pensamos que a vida cristã, a vida que quer viver na vontade de Deus, agradar a Deus, não é uma vida fácil. Mas não sendo uma vida fácil, ela se baseia em princípios e em verdades que já estão postas e foram reveladas para a gente. A palavra de Deus, ela nunca alivia para que a nossa vida seja uma vida que possa ser um pouco mais leve para a gente, desprezando a verdade profunda daquilo para o qual nós fomos chamados. O Senhor nos chama para viver em uma direção. A vida se apresenta muito dura e cruel quando nós queremos viver nessa direção de Deus, na direção que Deus coloca para a nossa vida. E aquilo que o apóstolo Pedro faz aqui, chamando esses irmãos a um consolo e a uma esperança, em momento nenhum é um chamado a tentar aliviar um pouco mais a vida, ou tentar trazer um afago para o seu coração, talvez dizendo, você tem razão, você precisa realmente pensar um pouco mais em si mesmo, você precisa realmente seguir um pouco mais os impulsos do seu coração, daquilo que é a tua vontade. Em momento nenhum a palavra de Deus faz isso, apesar de levar em conta, entender que a vida que esses irmãos estavam levando aqui, no momento em que os cristãos sofrem já uma perseguição, mas ela ainda não tinha atingido o ápice dessa perseguição, porque é o início mais ou menos do império de Nero, e essa perseguição ia se agravar ainda mais para esses irmãos. Essas seriam pessoas que certamente tiveram perda de familiares, homens e mulheres que haviam perdido toda a vida que eles conseguiam conceber, da maneira como aquela vida era, eles haviam perdido. E as palavras de consolo do apóstolo Pedro é chamando essa igreja a lembrar que existe uma salvação, que existe uma regeneração, uma obra que foi realizada, e essa obra, que é uma obra trinitária, que tem a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma realidade na vida deles. E por isso, apesar da perseguição que eles sofrem, eles precisam avaliar, observar, enxergar que apesar dos homens rejeitarem a eles, apesar dos homens desprezarem a eles e fazerem com que eles sofram, Deus em sua soberania, em seus propósitos eternos, em sua obra de redenção, escolheu a esses irmãos e trouxe a salvação e esperança eterna para eles. Isso no capítulo 1, e então no capítulo 2, o apóstolo Pedro conduz a essa igreja para que eles percebam que nessa transição ou nessa mudança que houve, em que nós não tínhamos alcançado misericórdia, nós não éramos povo de Deus, sendo alcançado por essa obra, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus e nos tornamos povo de Deus.
No capítulo 2, então, a partir dessa obra que foi realizada, o apóstolo Pedro nos chama a uma vida de santidade, a uma vida de amor, que é revelada na vida que nós temos uns com os outros, em unidade no corpo de Cristo, mas acima de tudo, uma vida também que é uma vida que vai para o crescimento. Nós somos santos porque Ele é santo, nós amamos uns aos outros porque a santidade sempre vai desembocar no amor, mas nós continuamos a crescer. E se você acompanha a leitura do capítulo 2, então esse crescimento se dá exatamente pela palavra de Deus que nos regenerou, que se torna então o genuíno leite espiritual que nós devemos desejar ardentemente. E então o apóstolo Pedro deixa claro que é em Jesus, é chegando-vos a Ele, a pedra espiritual, que nós devemos então receber esse crescimento. Quando eu e você então nos achegamos a Cristo, na palavra que nos foi regenerar, que nos foi aplicado ao coração, regenerou o nosso coração, então nós pela palavra e pela mediação do Espírito também temos o crescimento. E o crescimento que Pedro diz aqui é o crescimento para a salvação. Porque a salvação, ela começa nas nossas vidas aqui, quando ela nos liberta da condenação do pecado, mas a salvação torna-se um desenvolvimento, porque ela vai nos libertando também do poder do pecado, mas esse poder do pecado só passa a ser uma realidade em nossa vida, essa libertação desse poder só passa a ser uma realidade em nossa vida, quando nós nos achegamos à pedra espiritual que é Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Então é essa palavra de Deus que nos dá o crescimento para a salvação, nos libertando cada vez mais do poder do pecado. Ela nos leva então a cada vez mais caminharmos para aquele grande e glorioso dia em que não mais nem a presença do pecado haverá em nossas vidas. Então fomos libertos da condenação, estamos sendo libertos do poder do pecado e seremos completamente libertos da presença do pecado. Por isso a palavra de Deus nos dá o crescimento para a salvação. Agora aqui, ainda no capítulo 2, versículo 11, o apóstolo então, seguindo esse fio da meada, esse raciocínio, nos chama ou nos exorta, e então versículo 11 ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. E então eu queria observar com você na segunda carta de Pedro algo que está muito conectado com o que ele fala aqui nesse versículo 11, capítulo 3, versículo 13 ao 17, a segunda carta de Pedro. Põe na tela. Alô? Aí, eu não sei mais quem... já sei quem é. Eu vi você aí, eu sei quem está lá agora. Não é mulheres, é versículo 13 a 17. Na segunda carta de Pedro, segunda. Tá aí, eu sei que tá, de manhã estava, ninguém tirou. Achou agora. Vamos lá. Nós, porém, observe, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, observe, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos. Certamente o apóstolo Pedro, tratando aqui sobre o apóstolo Paulo, daria para a gente conversar sobre isso. Eu acho fantástico isso aí, maravilhosa essa citação, mas eu quero me deter um pouco mais naquilo que nós queremos tratar aqui. Observe que o apóstolo Pedro está nos remetendo de forma constante na sua carta ao grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo. No meio das perseguições, das dores, da dificuldade
que esse processo em que você e eu, nos achegando a Cristo, estamos sendo libertos do poder do pecado em nossa própria natureza. Nesse processo, aquilo que vai alicerçar, sustentar, manter você no seu caminho é não esquecer que a nossa esperança não está nessa humanidade, a nossa esperança não está nessa vida aqui, a nossa esperança não está nas nossas soluções, a nossa esperança não está na humanidade, mas a nossa esperança está simplesmente no nosso Senhor Jesus Cristo, que há de voltar, ou seja, na obra que já foi iniciada, mas também na certeza de que essa obra será concluída. É o crescimento para a salvação. Nós estamos buscando e crescendo neste crescimento, na pedra que é Jesus Cristo, nos dando o crescimento, nos fortalecendo no meio da vida aqui, nas perseguições que sofremos aqui, nas dificuldades que temos aqui, inclusive com a nossa própria carne, com a nossa própria natureza, mas é Ele que nos dá toda a vitalidade, toda a energia, todo o poder para que eu e você possamos continuar a crescermos nesta mesma salvação que Ele já iniciou na nossa vida. A gente precisa continuar olhando para frente. Na semana passada tratamos sobre isso aqui. Nós não podemos colocar nossa esperança na humanidade, mas é na graça que está sendo revelada na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que mantém os seus olhos fitos no alvo e nos propósitos que Deus realmente traçou para a nossa vida como cristãos. Então ele diz, no versículo 11 do capítulo 2, o texto que estamos lendo: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que somos. Observe, se você perde de vista aquilo que está acontecendo e que acontecerá na volta do Senhor, você perde de vista que neste mundo em que nós estamos, nós somos simplesmente forasteiros e peregrinos. Eu e você esperamos esse mundo, esse novo céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas muitas vezes nós nos detemos com as questões deste mundo, como se elas fossem essenciais. Elas são supérfluas, elas são passageiras, porque nós temos que nos deter e esperar, colocar toda a nossa esperança naquilo que ainda está por vir, que é a volta e a obra completa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com foco nisso, ou seja, entendendo-se como forasteiros e peregrinos que somos, que a exortação de Pedro aqui nos chama a nos abstermos das paixões carnais. Observe aqui, você precisa ter bastante atenção nisso. Quando nós tratamos sobre carne aqui, em outros contextos, nós tratamos sobre a natureza humana, caída em si mesmo, a natureza humana que não tem uma virtude em si mesmo, que almeje por Deus e que possa estar diante de Deus, mas uma natureza caída. Quando tratamos aqui sobre carne, tratamos sobre essa natureza. A palavra agora que Pedro usa aqui é uma palavra diferente do contexto em que nós estávamos usando, da palavra grega usada para falar de natureza humana como natureza caída. Agora é uma palavra que fala sobre os impulsos, o comportamento desta natureza caída. Então, quando Pedro diz que você precisa se abster das paixões da vossa carne, Pedro não está dizendo que você tem que se abster da tua natureza. Pelo contrário, a palavra de Deus nos chama a compreendermos a nossa natureza, a reconhecer a nossa natureza, entender que nós somos falhos sim, entender que o que a gente pode esperar uns dos outros em nossa própria natureza nunca é virtudes que agradem a Deus, mas é sempre esperar da nossa própria natureza aquilo que não agrada a Deus. E nós pontuamos isso aqui no primeiro domingo da série. Nossas vontades são antagônicas. A vontade de Deus e a vontade humana é antagônica. São antagônicas. Então, nós não temos em nós mesmos algo que clame por Deus. Essa é a natureza carnal. Mas quando Pedro nos chama então aqui a nos livrar dessas paixões carnais, ele nos chama a nos livrarmos ou abstermos dos procedimentos que estão entregues a esses impulsos. A tua natureza
te dá impulsos, te chama, te leva, te diz para ir em uma direção. E o que o apóstolo Pedro então está dizendo é: livre-se desses impulsos, abstenham-se disso, porque isso são as paixões da vossa carne. Então, não perca de vista, querido, o contexto em que esses irmãos estão vivendo. Eles estão tendo suas casas assaltadas, roubadas, eles estão perdendo seus parentes, eles estão sendo perseguidos por amor a Jesus Cristo, eles estão sendo perseguidos e estão vendo pessoas, inclusive retrocedendo na fé, deixando a fé, abandonando a fé, por causa dos medos, por causa dos temores que o mundo tem imprimido na vida deles e nos corações deles. Por causa desses temores, esses irmãos estão precisando de consolo, esses irmãos estão precisando de orientação, de estímulo. E o que o apóstolo Pedro faz é dizer: queridos, porque nós somos forasteiros e peregrinos, nós precisamos deixar os impulsos da nossa própria carne. Não foque neles, não olhe para eles, porque você vai se perder, você vai desviar do seu caminho. Então ele diz: esses impulsos da carne que fazem guerra contra a tua própria alma, fazem guerra contra uma alma que foi transportada do império das trevas, e no capítulo 2 é o que Pedro diz, para a sua maravilhosa luz. Quando a palavra de Deus então fala sobre a nossa alma, a poder viver em direção à vontade de Deus, a de fato uma plenitude do nosso próprio ser, ela fala sobre uma paz com Deus, que é diferente. Então na segunda carta, no capítulo 3, ele diz: nós temos que ser achados nele em paz, por ele em paz. Mas não só em paz, porque não é essa paz que o mundo tem falado sobre uma ausência de conflitos, de perturbações, de perseguições, de dor e de choro. Porque nós estamos no processo onde a nossa salvação está sendo desenvolvida. Então certamente será proveitoso por diversos momentos passarmos pelas provações. Então o que o apóstolo Pedro está nos dizendo é que a nossa alma, que foi feita de novo e foi colocada de novo em paz com Deus, ela não pode ser retirada dessa posição de paz com Deus. E por isso nós devemos nos abster dos nossos impulsos e das nossas vontades, porque esses impulsos e vontades fazem guerra contra a nossa alma. Então observe aqui no versículo 12, como então que nós vamos nos abster dessas paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então esse povo que não era povo de Deus, mas foi feito povo de Deus, esse povo que não conhecia e não era alvo da misericórdia de Deus, mas como Paulo diz em Efésios, era alvo da ira de Deus. Esse povo foi alcançado pela misericórdia de Deus, então agora eles foram feitos povo de Deus, alvos da misericórdia de Deus. Agora, sendo retirados espiritualmente da realidade da condenação, eles agora foram salvos, lavados e remidos, e estão em crescimento, porque foram ligados à pedra angular, à pedra espiritual que é Cristo Jesus, para a construção desse tabernáculo vivo, desse templo santo ao Senhor. Esse povo, no meio dos gentios, é que vão desenvolver a alma, o crescimento da sua alma, a realidade da sua vida com Deus. Então observe que muitas vezes quando nós pensamos sobre abster-nos das nossas paixões carnais, o que passa muitas vezes e o que passou certamente na vida de toda a vida cristã, em todo o cristianismo, através da história, muitas vezes é que abster-se das paixões carnais seria um movimento de saída do mundo, de saída da sociedade,
para que você pudesse ser alguém que desenvolve o crescimento para a salvação na palavra de Deus, amando a palavra, desejando a palavra, santificando-se em Cristo, amando os vossos irmãos, crescendo no corpo de Cristo, que é onde nós estamos sendo edificados, e por isso não dá para crescer em Cristo separado da igreja do Senhor, porque há uma única pedra, e essa pedra traz a todos para estarem juntos, porque se conectam a Ele. Muitas vezes, abster-se das paixões carnais parece ser um movimento para poucos que tentam, num movimento mais eremita, mais monástico, viver uma vida isolada do mundo para ter uma santidade, uma espiritualidade mais elevada. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos manter o nosso procedimento exemplar no meio dos gentios. Abster-se das paixões carnais aqui então adquire uma ideia que é, no meio dessa realidade em que vocês vivem, no meio dos gentios, muitas serão as vontades de vocês, de fazer as coisas conforme a natureza, os impulsos, os afetos, as coisas que vocês mais amam, elas vão chamar vocês a viverem e praticarem dessa forma. Mas é exatamente mantendo entre os gentios, neste mundo, é que vocês vão ter que desenvolver a salvação de vocês. Mantenham um exemplar procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, acompanhe a leitura, como de malfeitores, observando as vossas boas obras. Aqui eu quero ser rápido nisso. Observe que o contexto de boas obras aqui é esse procedimento exemplar. O procedimento exemplar é abster-se das paixões carnais. Então, boas obras aqui não é aquilo que se tornou boas obras nos nossos dias. Pedro não está falando sobre você distribuir sopa, sobre você acompanhar o pobre, o miserável que está precisando, sobre isso. Mais sobre isso nós vamos tratar lá na frente. Mas boas obras aqui, no contexto bíblico, é exatamente abster-se das vossas paixões carnais. As boas obras aqui, então, é manter o bom exemplo, o procedimento exemplar no meio dos gentios, pela abstenção das nossas paixões, dos nossos próprios impulsos e vontades. E então, a grande questão aqui que acontece é que eles glorificarão a Deus. Quem vai glorificar a Deus? Os gentios. Aqueles que não creem no Senhor, aqueles que não têm uma relação com Deus, aqueles que ainda não foram alcançados pela misericórdia de Deus. E sabe Deus se também serão alcançados, mas o fato é, eles glorificarão a Deus. Mas quando glorificarão a Deus? No dia da visitação. É no dia da volta do Senhor Jesus. Queridos, em nome de Jesus, entendam a questão aqui. As boas obras, essas boas obras, que é manter o nosso procedimento exemplar no meio dos gentios, nos abstendo das paixões carnais, elas jamais trarão louvores do mundo para a tua postura e para a tua conduta. Todos que querem viver de maneira piedosa diante do Senhor, a palavra diz, sofrerão perseguição. Mas eles glorificarão a Deus sim, no dia da volta do Senhor Jesus. No dia da visitação, ele será glorificado. E o fato é que no meio dessa realidade da vida, que é difícil, porque a gente está tratando sobre nos abstermos das nossas paixões, dos nossos impulsos, das nossas vontades. O fato é que somente esse caminho é o caminho que fará com que a tua vida seja um meio ou um mecanismo que redundará em glória da parte dos gentios para com o nosso Deus. Eu e você fomos chamados a nos abstermos das nossas paixões. E por isso, o versículo 13, o apóstolo diz então, como, ele desenvolve aqui, como que é então esse procedimento no meio dos gentios.
como que é a realidade dessas boas obras. Então, observe que ele está desenvolvendo aqui todo um raciocínio. Abster-se das paixões carnais, procedimento no meio dos gentios, que é boas obras, e então vai glorificar a Deus no dia da sua volta. Como é que a gente desenvolve isso? Como é que a gente se abstém das paixões carnais? Sujeitando-vos a toda instituição humana. Esse é o momento em que a gente começa a se bater no nosso coração, como o peixe se bate fora da água, buscando alguma direção ou algo que traga fôlego para ele. A palavra de Deus é uma grande estraga prazer para aqueles que querem fazer a vontade do próprio coração. Você quer fazer a vontade do seu coração? Não leia as Escrituras. Você quer fazer a vontade de Deus, crescer no Senhor, só pelas Sagradas Escrituras é que você pode desenvolver o crescimento para a tua salvação. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Eu quero pensar com você aqui, meu irmão, que na verdade, essa é a grande revolução afetiva que a palavra de Deus anuncia para nós. Não essa em que nós, na verdade, estamos idolatrando o amor pelo amor e na nossa vida tentando justificar as condutas mais atrozes, muitas vezes, simplesmente porque nós amamos. Foi por amor que nós fizemos aquilo. E quando nós usamos essa fórmula mágica, foi por amor, tudo se justifica. Mesmo as coisas mais equivocadas, mesmo os caminhos mais tortuosos que a gente escolhe para a nossa vida, em nome de um pseudo-amor, se justifica diante de toda a sociedade. Mas então a palavra de Deus diz assim: esse procedimento exemplar, essas boas obras, na verdade, se dá quando você se submete a toda instituição humana por causa do Senhor. Porque não é mais o nosso coração, não é mais a nossa vontade, não é mais os nossos velhos afetos, nossas velhas paixões que estão no centro, conduzindo, monitorando, direcionando as nossas atitudes, mas é o Senhor, a palavra do Senhor, porque nós fomos alcançados por esse Senhor e chamados por esse Senhor a vivermos conforme a nova natureza que Ele colocou em nós pela obra de Jesus Cristo. Isso é revolução afetiva, isso é uma conversão dos nossos afetos, é quando nós entendemos o que é a nossa natureza e os impulsos que ela nos dá, os comandos que ela nos dá, mas acima de tudo, pelo poder do Espírito Santo que regenera a nossa alma, nós nos submetemos à palavra e à vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus: sujeitai-vos a toda instituição humana. E então Pedro diz, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Contexto de praticar o bem são boas obras. Boas obras é manter o vosso exemplar procedimento entre os gentios. Manter exemplar o procedimento entre os gentios é abster-vos das paixões carnais. Deus envia autoridades também para louvor daqueles que se abstêm das suas paixões carnais. Porque assim é a vontade de Deus, o texto prossegue, que pela prática do bem, mais uma vez, como já foi dito, o que é essa prática do bem? Façais emudecer a ignorância dos insensatos, a cegueira daqueles que têm os sentidos embotados, os sentidos bloqueados,
Aqueles que ainda não conseguem compreender as verdades desse evangelho revelado nas Sagradas Escrituras, é por essa prática do bem, porque nós nos submetemos às instituições humanas, não porque nós amamos as instituições humanas, ou porque nós amamos os seres humanos, mas por causa do Senhor. É essa prática que faz com que então eles sejam emudecidos na própria insensatez da natureza caída, pecaminosa, que não consegue compreender a revelação e a vontade de Deus para a vida deles e para a vida de toda a humanidade. Como livres que sois, não usando todavia da liberdade ou a liberdade como pretexto para a malícia. Sabe, eu agora estou submisso ao Senhor, eu não tenho que me submeter a absolutamente mais nada, eu só me submeto a Deus e ao amor dEle, e essa submissão faz com que nós sejamos insubmissos a todas as autoridades humanas. Veja se não é exatamente isso que essa revolução afetiva, falada e pregada na nossa sociedade, tem conduzido as pessoas, não apenas aqueles que não foram alcançados, mas também muitas vezes aqueles que já têm o acesso, a crença na palavra de Deus como revelação de Deus. Temos conduzido as nossas vidas por caminhos estreitos e tortuosos, porque nós acreditamos que a liberdade que o Senhor nos deu pela sua Sagrada Escritura pode ser usado como pretexto para as malícias ou para as paixões da nossa própria carne. Não fazendo dessa forma então, não usando todavia da liberdade como pretexto para a malícia, mas, mais uma vez aqui, o contexto amarra como vivendo como servos de Deus. Viver como servos de Deus nesse mundo é viver como peregrinos e forasteiros que se abstêm das paixões carnais, que vivem com um procedimento exemplar no meio dos gentios, mantendo então uma vida de boas obras, que é esse procedimento, que é a prática do bem, e que pela prática desse bem, essas pessoas que estão cegas possam ser emudecidas em qualquer crítica que eles possam fazer, porque estamos vivendo como escravos do Senhor Deus na face da terra. E então ele finaliza o pensamento aqui dizendo: tratai a todos. Todos é absolutamente os de fora e os de dentro, os alcançados e os não alcançados. Tratem a todos com honra. E essa é uma exortação que a palavra de Deus faz àqueles que querem viver conforme a Sagrada Escritura, sua revelação, vontade de Deus. Tratem a todos com honra. Mas muitas vezes, porque temos usado da liberdade como pretexto para a malícia, nós estamos tratando aos de fora com um pseudo-amor, porque nós amamos os que estão na África, nós amamos os refugiados, nós amamos aqueles que estão vivendo na praça, mas nós rejeitamos o amor real àqueles que estão dentro. E aqui Pedro então, seguindo esse mesmo raciocínio, diz: amai os irmãos. A palavra grega aqui é amai aqueles que estão dentro dessa irmandade. Amai os irmãos na fé. Amai aqueles que estão como vocês nesse mundo, como peregrinos. Aqueles que estão também sofrendo porque não desistiram de permanecer fiéis ao Senhor Jesus. Eles não estão tentando agradar aos gentios por essa obra que muitas vezes é uma obra de barganha. Eu faço aquilo que agrada a vocês e vocês não me perseguem. Vocês vão me ter como legal. Vocês vão me ter como pessoas agradáveis na terra. Essa barganha não é boa obra. Boas obras são viver de fato em integridade como servos do Senhor. E isso faz com que eles nos persigam. Porque eles só louvarão a Deus no dia da sua visitação, olhando para as obras que foram realizadas pelos fiéis ao Senhor e reconhecendo: só o Senhor realmente é que pode fazer a transformação na natureza humana caída e pecaminosa, e fazer com que esses homens e mulheres
pudessem ter vivido na face da terra, na maneira como eles viveram, porque humanamente falando é impossível. Tratem a todos com honra. Por isso é preciso entender também que a igreja foi chamada para amar os irmãos na fé, mas ela não pode tratar o ser humano com menos honra do que a honra que é digna, simplesmente porque todos foram feitos imagem de Deus. Queridos, em nome de Jesus, nós não podemos seguir os passos desse secularismo, desse humanismo que tem colocado os afetos e os amores que cada um de nós temos em nossa própria natureza e que tem feito que animais sejam muito mais respeitados e valorizados do que os próprios seres humanos. Pessoas que desistem de ter filhos, mas amam criar o seu cachorrinho em casa, o seu gato em casa, porque certamente eles vivem menos, porque certamente eles dão menos trabalho, mas certamente eu já não posso dizer se eles gastam menos dinheiro do que filhos. Né, Cláudio? Amai os irmãos e a Deus vocês precisam temer. Temer a Deus e viver a nossa vida aqui, lembrando-se que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor, porque Ele prescruta o nosso coração, Ele conhece a tua alma e a minha alma, Ele sabe as motivações, Ele sabe dos teus pensamentos, antes mesmo que as palavras te venham à boca, Deus já conhece cada uma delas. Ele sabe quando o seu coração tem amado mais a pessoas do que a Ele. Ele sabe quando o seu coração está temendo ser rejeitado pelas pessoas, mas não está temendo ser rejeitado pela santidade de Deus, porque você simplesmente rejeitou a obra de Jesus Cristo e o caminho do discipulado de Jesus. A Deus nós precisamos temer, meus irmãos. Existem caminhos que nós nos desviamos na nossa vida, muitas vezes não porque temos a plena convicção de que ele seja errado, mas pela possibilidade de ser um caminho errado, nós desviamos desse caminho porque nós amamos e tememos, acima de tudo, a Deus. A Deus vocês precisam temer, e ao Rei vocês honram. E aqui a figura do rei é exatamente a figura da autoridade, da instituição posta no mundo para conduzir os nossos relacionamentos dentro desta sociedade. Vocês precisam honrar ao rei. E nós vivemos uma época em que a juventude tem desonrado a todas as autoridades. Sejam políticos, sejam presidentes, sejam governadores, eles desonram essas autoridades. E nós não estamos falando sobre estarmos coadunados, macumunados, estarmos juntos com a mentira que eles pregam, que eles divulgam, que eles vivem. Mas o Senhor está falando sobre uma instituição. Nós precisamos, como seres humanos, de instituições sobre nós. Nós precisamos nos submeter, porque o nosso coração é insubmisso por natureza. O nosso coração quer seguir os impulsos por natureza. Por isso, falar sobre uma revolução afetiva na nossa sociedade não é revolução, é uma mentira, porque naturalmente a humanidade sempre foi assim. Naturalmente nós estamos buscando os nossos interesses por toda a história. Revolução afetiva é quando no seu coração você converte suas intenções e submete suas intenções a Deus e tão somente a Deus e a sua palavra. Sim, é uma revolução numa sociedade como a nossa hoje, dizer: submeta-se às autoridades, respeitem a eles, honrem a eles. E então, de forma prática, o próprio apóstolo Pedro, ainda no capítulo 2, versículo 18, nos chama a algumas atitudes que são de fato exemplos gigantescos dessa conversão dos afetos, essa revolução que a palavra de Deus provoca na nossa natureza. Servos, escravos,
sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Isso é uma revolução no coração. Isso no coração é colocar o dedo na ferida. Nós aprendemos que nós temos, por exemplo, que honrar e obedecer aos nossos pais. Mas quantos de nós acreditam piamente que quando os nossos pais não caminham por caminhos retos, nós podemos desonrar a eles? Quando os nossos pais não são os pais que nós almejávamos como ideal, nós podemos desonrar aos nossos pais. Mas a Bíblia diz que é justo diante do Senhor com que a gente honre aos nossos pais. Aos pais que você tem, aqueles que Deus te deu, honre a eles. Honre a eles. E o princípio vale para que você possa, pelo procedimento, fazer emudecer a ignorância dos insensatos. A Bíblia não fala que nós temos que nos submeter às autoridades que sejam sensatas. A Bíblia diz que nós temos que nos submeter em honra às autoridades, porque elas são enviadas por Deus, tanto para a correção, como para o louvor dos que praticam o bem. Mas Pedro então avança um pouco mais, e eu acredito que de forma surpreendente para a mente pós-moderna, para a mente atual, porque no capítulo 3, versículo 1, eu quero, devido ao tempo, pular aqui, capítulo 3, versículo 1, Pedro então fala às mulheres, como aplicação, lembre-se, querido, daquilo que ele já está desenvolvendo aqui. Abster das paixões da nossa carne. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Isso é uma bomba na nossa sociedade. Igualmente submissas aos escravos, que têm que ser submissos aos seus senhores, mesmo que eles sejam perversos, mesmo que eles não sejam bons. Mulheres sejam submissas a eles. Homens, escravos, sejam submissos a eles. Mas então, ele usa o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de chegar aqui falando sobre as mulheres, ele carregou no seu próprio corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas vocês foram sarados. Nós fomos sarados de toda aquela dependência, de todo o aprisionamento que os impulsos da nossa natureza nos chama a vivermos. O Senhor Jesus levou sobre ele esses pecados que são nossos, tão somente nossos, que tem o nosso DNA, que tem a nossa cara. Ele levou sobre ele e nos sarou. Por isso é possível, com a mente olhando para novos céus e nova terra, que virá, que trará toda a justiça de Deus, olhando para esse novo céus, nos enxergarmos como forasteiros aqui e entendermos realmente o que são as boas obras que o Senhor Deus nos chamou para que andássemos nela, e Ele preparou antes da fundação do mundo essas boas obras para que andássemos nela, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 de Efésios. Essas boas obras então, mulheres, é exatamente que no vosso procedimento entre os gentios, vocês andem nesse mundo submissas aos vossos maridos. Mas observe que o apoio disso novamente não se volta para o marido que você tem, mas ele diz: para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, assim como ele disse, emudecer a ignorância dos insensatos, agora, mulheres, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do vosso procedimento, por meio do procedimento de sua esposa. O procedimento da sua esposa é exatamente o sinônimo aqui das boas obras, das práticas do bem.
Mas nós temos olhado para esses preceitos bíblicos e temos tentado de maneira secularizada redefinir o que seriam essas coisas, para que então a gente aponte para os nossos afetos, para aquilo que o nosso coração se sente afagado, elogiado quando nós praticamos. Então nós vamos praticar serviços para a humanidade, porque é muito mais fácil do que amar aquele que nós conhecemos intimamente, porque obedecer ao Senhor diante daquele que nós conhecemos intimamente, conhecemos suas fraquezas, conhecemos seus pecados, conhecemos suas dores, suas debilidades. Isso sim é amar aos irmãos. A palavra nos chama a amarmos aos irmãos, porque esse é o amor de Cristo. Esse é o amor que se submete a Cristo. Amar quem está longe é fácil e qualquer ser humano pode fazer. Mas as vossas obras precisam exceder em muito a dos escribas e fariseus. A religiosidade que impera nesse mundo chama as pessoas a viverem um amor que é fictício. E como vimos no sermão passado, um amor que é totalmente confuso, mas é a palavra de Deus que corrige os nossos afetos e faz com que a gente se direcione de maneira clara e verdadeira quanto àquilo que seja amor. Mas quanto às mulheres, o apóstolo Pedro ainda diz no versículo 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Muitas vezes nós temos lidado na nossa geração com questões que se tornaram tão delicadas. Porque quando nós tratamos quanto àquela imagem que a mulher precisa passar, muitas vezes nós nos esquecemos que o contexto onde esta ordenança tem sido dada a cada uma das mulheres é o contexto de submissão aos vossos maridos por causa do Senhor, para que elas se abstenham das suas paixões, dos seus impulsos. E então muitas vezes parece que está ferindo a sua própria alma quando nós dissemos, cuidado com a roupa que veste, cuidado com o decote, irmã, não faz assim, não vai por ali. Mas antes de tudo, nós precisamos reconhecer que sim, quando exortamos mulheres que querem caminhar com o Senhor a andar de maneira decente diante dos homens, nós estamos exortando essas mulheres, ferindo sim o seu coração, porque é de fato uma revolução, querido, quando você diz, não siga os seus impulsos, os seus desejos, mas porque você é forasteira, porque você é uma peregrina nesse mundo, porque você almeja e espera pela volta do Senhor, olhe para essas questões como simplesmente elas são, passageiras, fúteis, e o que vai ser medido em você não é aquilo que o teu exterior passa, mas o homem interior, aquilo que está no teu coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. E ele diz, isso é de grande valor diante de Deus. Não negocie aquilo que Deus valoriza por causa dos impulsos do seu coração. E sim, reconheça, quando alguém te exorta em relação a isso, sim, ele feriu o teu coração. Porque os impulsos do teu coração seguem para outro lado. É melhor ser ferido. É melhor o bater de quem ama do que o beijar de quem odeia, diz Provérbios. Querido, em nome de Jesus, entenda, essa exortação está debaixo do contexto em que você tem que ser submissa ao seu marido. Você não tem que ser submisso aos homens dessa sociedade. Você tem que ser submissa ao seu marido. É ao seu marido que você tem que ser submissa, e não a nenhum outro. Você submete às autoridades, como todas as pessoas têm que se submeter. Por isso, quando você tem que pensar no seu traje, você pensa na submissão que tem ao marido. Porque parece que as questões muitas vezes se tratam sobre os olhos de quem olha para ela.
Ele é que está errado em estar olhando para mim, como se vestir a roupa que estivesse vestindo não tivesse nada a ver no despertar dos olhos dos outros. Mas não trate sobre isso, não é sobre isso que a palavra trata. A palavra trata sobre a tua submissão ao teu marido, é em respeito ao teu marido, é em respeito àquele que vive e que tem que conhecer a tua intimidade, que você mantenha a sua intimidade guardada para ele somente, porque o leito do casal precisa ser encontrado sem mácula, mantido sem mácula. E o Senhor Jesus diz que o pecado está no desejar somente. Quem desejar somente a mulher do outro, já se deitou com ela. Então lembre-se, querido, que quando homens olham, querida, quando homens olham para você, por causa do traje que você está vestindo, despertando nele os desejos que não deviam ser despertados, já está acontecendo adultério. Essa é a palavra de Deus. Isso é uma revolução afetiva. Isso pega o nosso coração e nos põe de fato contra a parede e manda com que a gente decida simplesmente: vai continuar idolatrando o amor ou vai converter os seus afetos à autoridade da palavra de Deus? Versículo 5, o apóstolo diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que amavam seus maridos, que tinham maridos excelentes, que tinham maridos exemplo de uma vida cristã, maridos exemplo de um cuidado para com elas. Não! Porque quando ele cita aqui Sara, que obedeceu a Abraão, certamente ele não está falando sobre uma conduta ilibada que Abraão tenha tido, porque ele ofereceu a ela, dizendo que ela era irmã dele, a Faraó. Mas essas santas mulheres que esperavam em Deus, pela confiança que elas tinham em Deus, pela esperança delas que estava posta no Senhor somente, na ação providente de Deus, nas promessas que Ele nos faz e que Ele cumpre, é fiel para cumprir, fez aliança com cada um de nós, nos mostrando sim que virá o dia em que uma terra de plena justiça será trazida até nós e nós seremos levados até ela. É por essa esperança que você, mulher, precisa revolucionar a sua postura nessa sociedade, mostrando para essa sociedade o que de fato é as boas obras do Senhor, para que Ele seja louvado no dia da sua volta. Não louve a você nos dias da tua peregrinação aqui. Mulheres, não precisamos mais buscar o louvor dos homens. Mas para finalizar então, querido, assim como Pedro, eu quero fazer aqui, versículo 7. Já que você é homem, aguenta o rojão. Maridos, vós igualmente. Lembra do igualmente? Da mulher? É bronca. Você, marido, igualmente, façam o quê? Vivam a vida comum do lar. Em linhas gerais, ou resumindo, viver a vida comum do lar é sim, suje suas mãos, mesmo que ela despele quando você pega no detergente, mas lave os pratos de sua casa, lave o banheiro de sua casa, bata prego na parede, conserte a luz que queimou. Vivam a vida comum do lar, põe a mesa, faça o almoço também, cuide dos filhos também, leve filho para a escola, traga filho para a escola, limpe a sujeira que seus filhos fazem quando ainda são bebê, faça parte da vida comum do lar. Mas observe, nós vivemos de uma forma, numa sociedade tão machista, ainda assim machista, que é tão danoso, que é tão grave quanto o feminista. Não pense que o feminismo vai suplantar o machismo, porque isso é uma questão de natureza, são dos impulsos da nossa carne. Mulheres, por natureza vocês são feministas, homens, por natureza vocês são machistas. Isso vai existir na sociedade, mas nós fomos chamados a uma revolução do nosso coração. Homens, em nome de Jesus,
Não olhem para a casa de vocês como se fosse apenas um ponto de apoio, que quando você volta do seu trabalho, você vai vegetar diante de uma tela quadrada, que é uma janela para o mundo, mas que te tira de dentro da tua casa, que não permite que você viva a vida comum do lar, que não permite que você conheça seus filhos, que não permite que você conheça sua esposa, as dores da sua esposa, os trabalhos dela, as aflições que tomam o coração dela, façam parte da vida comum do lar. Mas isso com discernimento. Porque a Bíblia não chama você, marido, a ser um pastelão. A Bíblia não chama você para que você seja a mulher da casa. Você tem que ser o homem da casa. Faça parte da vida comum do lar. Isso com discernimento, é com gerenciamento. Há um propósito para o qual Deus colocou você e estabeleceu sua família. E quando nós apresentarmos diante do Senhor a nossa esposa, que é a igreja que cada homem tem dentro de sua casa, ela é a tua noiva, que você precisa zelar por ela. Ela é a noiva que você precisa apresentar diante de Deus, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Mas nós deixamos elas sofrerem lá o pão que o diabo amassou, e nós queremos chegar muitas vezes do trabalho e que ela tire os nossos sapatos e limpe os nossos pés. E graças a Deus que isso diminuiu hoje em dia, mas certamente não acabou ainda. Homens, ganhar dinheiro fora de casa não te deu um passaporte para negligenciar a vida comum do lar. E observe como ele diz então: tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça. Perdão. Maridos, ter consideração é tratar a mulher como aquilo de mais caro que você tem. Tem marido que olha para o carro, né? Se puder desviar de toda a lama que tem na frente, ele desvia. Mas a mulher, ele trata como se fosse um carango velho, que está lá no ferro velho e que precisa ser amassado. Trate a mulher de vocês com consideração. É um troféu, é um preço caro. As mulheres precisam perceber que ao chegar diante dos outros, o marido tem orgulho de tê-la como sua esposa. Homens, não fazer isso é seguir as paixões da vossa carne, é seguir os impulsos do teu coração e da tua natureza. Mas o nosso procedimento exemplar é passar a tratar a nossa esposa com consideração, para que a vossa mulher, para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Ela não pode ser tratada como um pneu velho, ela tem que ser tratada como um cristal. Ela tem que ser tratada como aquele objeto que você não deixa que menino pequeno pegue, porque você sabe que corre risco de quebrar, e aquilo é caro. Lá em casa, minha esposa diria assim: você tem que me tratar como seu tablet, hein? Eu digo que parte da minha vida está aqui. Menino vai pegar aqui na cama, não vai para a beira, fica só aqui. Eles ficam lá, parece um robô assim, ó, assistindo, não mexe no tablet. Maridos, trate sua esposa como aquela coisa que você mais valoriza. Não pode quebrar. Tem que tratar como parte mais frágil. Trate-a com dignidade. Por que você tem que fazer isso?
porque você é herdeiro juntamente com ela da mesma graça de vida. Lembre-se, pelas suas chagas vocês foram sarados. Em Cristo Jesus, nosso coração foi sarado de tudo isso. É digno, é louvável, exalta o homem quando ele sabe tratar da sua esposa. Quando ele vai ralar um pouco mais para conseguir trazer alguém para dentro de casa para ajudar a esposa dele nas tarefas de casa. Sim, é digno, e trate como valor de fato. É caro fazer isso, trate ela como se fosse a parte cara. Esforce-se para aliviar a barra dela o máximo possível. E isso faz com que os homens cumpram os papéis deles e as mulheres cumpram os papéis dela. E então ele diz, para que então não se interrompam as vossas orações. Você já percebeu que nós, equivocados do que de fato é abster-se das nossas paixões carnais, nós acreditamos que podemos ter uma vida de oração, uma espiritualidade profunda, íntima com Deus, rejeitando e negligenciando todos esses aspectos mais básicos da nossa vida e que de fato são considerados pela palavra de Deus como boas obras. Por que nós acreditamos que é possível viver e buscar a Deus em oração, quando nós estamos negligenciando o cuidado e o trato com as nossas esposas, ou quando as mulheres estão negligenciando a submissão ao marido, a maneira de se portar e de se viver em meio aos gentios? É nessa direção, querido, que nós vamos emudecer a ignorância dos insensatos, mas acima de tudo, glorificaremos o nome de Deus, porque para isso foi que nós fomos criados, para glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Não gozar das nossas próprias paixões, mas da presença e da santidade do nosso Deus. Isso é uma verdadeira revolução afetiva. É a conversão dos nossos afetos. Feche seus olhos. Quero orar com você mais uma vez.